Galera, hoje eu venho falar sobre política. Gente, desde quando eu criei esse canal, eu jamais pensei que eu ia falar sobre política, tá? E principalmente sobre políticos específicos. O que eu quero dizer com isso é que meu canal ele é focado, tá? Ele é focado em inteligência emocional, espiritual e financeira. Eu foco nessas áreas porque eu gosto de falar dessas coisas, é o que me interessa, comportamento humano, sabe? Como você gerenciar suas emoções, isso é o que me interessa. Mas eu sei que agora, nesse momento, eu devo comentar sobre o que estamos vivendo na política, na saúde e até na economia, gente. Sim, o tema é muito amplo, tem muita coisa a ser discutida, provas a se mostrarem, mas cara, o que eu quero dizer aqui, eu não vou entrar em detalhes muito a fundo, tá bom? Em investigações políticas, quem tá certo ou quem tá errado, eu não vou entrar tão a fundo assim, apesar que eu vou demonstrar a pura verdade da palavra de Deus, tá bom? O que eu quero iniciar dizendo pra você é que fica até o final desse vídeo, porque você vai ver também um vídeo da Vanessa Nascimento, uma grande amiga minha, que ela escreveu, aliás, ela estudou, escreveu um texto e gravou esse texto que ela escreveu para compartilhar com vocês, para termos aí uma renovação de mente e pensarmos de uma forma diferente de como enxergar política. Primeiro, eu quero dizer para você, cara, não tenha idolatria com político. Não seja idólatra para político nenhum. Lembra da história em 1 Samuel, quando o rei Saul ele é levantado como rei. Deus unge Saul para ser rei por Samuel, que era o profeta da época, no Antigo Testamento. E o que acontece? Ele é ungido por Deus, ele se levanta rei, mas ele começa a agir imprudentemente. Ele começa a ser arrogante, ele começa a fazer coisas antes do tempo de Deus, ele para de consultar a Deus em meio ao reinado, gente. E quando você começa a perceber sinais de arrogância, sinais de autopoderio, a pessoa começa a cair passo a passo. Então o que eu vejo hoje é pessoas, e isso no meio evangélico, mas não só no meio evangélico, na área da direita. Pessoas que acreditam em pensamentos conservadores, que é o que simplesmente a maioria dos cristãos acreditam. Você tem que entender que, cara, a sua ideia política não pode, principalmente você que é cristão, que acredita na palavra de Deus, não pode impor a palavra de Deus. E olha, hoje eu estou com 2 Bíblias aqui para ser bem claro, gente. Creia em Jesus, creia nas palavras dele. Não creia em ser humano, não coloque suas esperanças, seu depósito de todas as esperanças e confianças num homem, tá? E esse homem eu vou falar muito claramente, eu não vou mentir pra ninguém. Eu vou falar, Bolsonaro, não coloque suas esperanças totalmente no Bolsonaro, porque o Bolsonaro simplesmente é um homem como eu e como você. O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. O que Jesus está falando aqui, gente, é que não há possibilidade de um reino ele subsistir, ele prosperar, ele continuar firme sem ter união. Hoje o que vemos, sim, são ministérios, tá? São ministros da saúde renunciando cargos, sendo demitidos. Vemos também, por exemplo, cargos na justiça sendo entregados para pessoas, né, da confiança familiar, mas às vezes sem aprovação pública para isso. Se você está dividido do seu povo, se você está dividido da sua nação, provavelmente isso não vai dar certo. Isso eu acabei de mostrar para você quando o reino está dividido. E por que eu mostro isso? Porque eu acredito que essa forma do Jair Bolsonaro mostrar, ele não escutar especialistas, médicos e pessoas que dizem que, cara, tem que ser mais prudente agora nesse coronavírus que estamos vivendo, essa crise terrível. Temos que ser primeiramente prudentes na palavra de Deus. Não leve comentários que o presidente ou o governador ou qualquer outra pessoa falou para você. Primeiro escute, direcione o seu foco na palavra de Deus. Assim você vai ter esperança para continuar. E quando você vê tamanhas irresponsabilidades no meio político e, cara, por que irresponsabilidades? Em Provérbios diz
muitas vezes que a arrogância precede a desonra, tá? A queda. A humildade precede a honra. E quando nós não estamos sendo humildes de reconhecer que estamos errando, podemos simplesmente levar o nosso governo de ladeira abaixo. Lembra da história de Saul, quando foi ungido por Deus. Saul foi um rei que inicialmente foi muito abençoado por Deus, mas simplesmente pela sua arrogância, pela sua forma de reinar e por ignorar a Deus em certo ponto do seu reinado, Deus tirou a governança dele. E a arrogância, a soberba, precede a queda, gente. Então, a palavra de Deus é bem clara nesse ponto, tá? E eu vou deixando aqui os versículos de cada ponto que eu estou dizendo para você, eu vou deixando aqui na tela. Para você entender o seguinte: quando a palavra de Deus diz que Deus levanta reis e derruba reis, é porque, cara, se você não for humilde em seu reinado, se você não for levar o temor a Deus, e principalmente, se você perceber, Jair Bolsonaro ele falava muito sobre o reino de Deus. E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou esquecendo aqui do que ele fazia antes de ser presidente, antes de nós votarmos nele e ele ter sido presidente, eleito presidente do Brasil. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Etc e tal, que nós recebemos na internet, né? E acho que essa... Deputado Bolsonaro, por favor, me respeite. Quando? Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jornal. Vamos encerrar a nossa reunião. Chora agora. Nós vimos muitas das coisas que ele fazia, mas as promessas e o que ele dizia que iria fazer no governo dele eram outras histórias, tá? Uma dessas coisas que o Bolsonaro, que hoje eu posso dizer que ele mentiu, pelo menos nas campanhas políticas, foi que ele não negociaria cargos públicos com pessoas que estivessem sendo investigadas pela justiça, ou mesmo pessoas que forem, de alguma certa forma, criminosos no passado. Que o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos. E hoje vemos o Bolsonaro negociando e entregando os cargos políticos para essas pessoas. Isso foi uma grande mentira no governo do Bolsonaro. Mas eu sei que todo político e qualquer pessoa vai cometer erros governando uma nação. Mas, cara, entenda, você tem que olhar para essas coisas e não pode simplesmente fechar os seus olhos. Você tem que olhar para isso que está acontecendo e cobrar os seus direitos, cobrar o que deve ser cobrado. Eu sei que você deve confiar em Deus 100% e aqui é o foco desse canal. É dizer que você deve confiar em Deus em primeiro lugar. Cara, eu sei que Deus está em controle de tudo, sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que está acontecendo essa crise econômica, essa crise política, crise na saúde pública. Está acontecendo. Mas sabemos que todas as coisas, para quem confia em Deus, essas coisas vão cooperar para o bem. Mesmo que seja para ser exaltado, tá? Exaltado, levantado um novo presidente nas próximas eleições. Entenda que o Senhor vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem. Mesmo se você perdeu algum parente próximo, mesmo que esteja doendo para você agora, nesse momento, e até você que está doente, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Eu só quero convidar você aqui a não vender a palavra de Deus, gente. A vender a palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus diz para você ser manso, para você ser humilde, para você ser manso igual uma pomba. E quando chega uma pessoa que se diz um mito, né? Um mito, você aplaudir e falar, realmente é uma coisa muito legal. Esse cara fala mal de pessoas, esse cara fala mal da humanidade ou simplesmente sendo indiferente ao coronavírus. Quando nós vemos essas coisas, nós não devemos aplaudir ou falar, eu estou com ele. Não, você está primeiramente com Deus. E o que a pessoa fizer de errado, você vai ter que cobrar em justiça da palavra de Deus. Pessoal, vivemos em um país democrático e podemos falar. Podemos falar igual eu estou falando aqui. Eu sei que muitas pessoas vão ficar até meio chateadas comigo porque eu estou fazendo esse vídeo, mas cara,
eu não posso negligenciar a verdade da palavra de Deus. Se você vê um reino dividido, igual Jesus falou na palavra dele, quando você vê cargos sendo distribuídos e pessoas renunciando cargos e nenhum ministério está com o presidente, tá? Eu não estou dizendo que nenhum está atualmente, mas que ministérios vão se dissolvendo através do governo do presidente, isso demonstra uma certa queda. E isso é simplesmente o anúncio de uma queda. Bolsonaro, o que devemos fazer por você, tá? É orientar. Cara, seja humilde. Ouça pessoas que sabem mais que você. Você é um presidente, tudo bem, você sabe de bastante coisa. Mas, cara, não negligencie a prudência e os conselheiros que estão ao seu lado. Gente, nós cristãos, o que devemos fazer nessa situação é orar pelo presidente, orar pelos governadores, por mais que você não goste de políticos. Cara, não, eu sei, eu também não gosto. Eu também não gosto. Mas temos que orar do mesmo jeito e dizer que o Senhor vai dar sabedoria para essas pessoas. Enquanto muitas pessoas, tá, estão amaldiçoando, simplesmente amaldiçoando, nós devemos abençoar. Abençoar, o que eu digo é orar por eles. Declarar palavras de bênção na vida dessas pessoas. Mas nunca concorde com o erro. Não quer dizer que foi Deus que levantou algum rei, não quer dizer que foi Deus que levantou um presidente, um governador, prefeito, que você tem que concordar com essas atitudes ruins. Pelo contrário, mostre a sua insatisfação para essas pessoas. Não precisa também, gente, falar você é isso, você é aquilo, caráter da pessoa não precisa tocar esse ponto, mas rechace o que não é justiça. E principalmente para os nossos governantes, nós devemos sim orar a Deus e abençoar a vida deles, para que futuramente, cara, eu espero que depois dessa crise, tá, nós possamos recuperar nossa economia, que, sei lá, o Bolsonaro enxergue, cara, que ele está fazendo coisas totalmente fora da palavra de Deus, e você também possa enxergar isso, que você não deve aplaudir tudo o que um político faz só porque ele diz que ele é cristão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi minha intenção aqui dizer que quem votou no Bolsonaro é isso ou aquilo, tá? Eu só quero dizer que nós devemos estar comprometidos com a verdade e com a justiça de Deus. Veja agora o vídeo da Vanessa e fiquem com Deus, caras e minas. Um grande abraço para todo mundo. Bolsonaro virou ideologia, religião, um bezerro de ouro? O povo, ao sair da terra do Egito, levantou para si um bezerro de ouro feito com suas próprias coisas. Sabe que foi que Deus demorou para responder? Cadê Moisés? A gente teve que procurar nossa resposta sozinhos, acredita? Será que o cristão no atual cenário político brasileiro não tem feito a mesma coisa? Transferindo expectativas de paz, justiça e alegria contidos no reino de Deus para um governante que indica o contrário. Vamos e abençoemos os nossos governantes, até mesmo cobremos deles um governo de justiça e paz. Cristo é o que nos move, não é a direita, não é a esquerda, Bolsonaro, Lula ou Moro. Não podemos usar o evangelho para legitimizar os atos de nenhum político sequer. Ah, mas fulano é escolhido de Deus. Sim, ele é. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Aprovado já é outra coisa.